A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas. Números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar
Em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Façam parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão pela presença de todos. Gratidão, Pedro Gabriel, muitíssima gratidão. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. O primeiro livro de hoje é o livro de Esdras, com 10 capítulos, glórias ao Senhor Deus. E o segundo livro de hoje é o livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Sejam todos muito bem-vindos. Esdras capítulo 6, gratidão por cada curtida, por cada comentário, isso faz parte para que nós possamos propagar mais e mais a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esdras capítulo 6, que contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. A Páscoa. Os que vieram do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado como se fosse um só homem. Todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados e para seus irmãos. Os sacerdotes e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, com todos os que
juntando-se a eles se haviam apartado da imundícia das nações da terra para buscarem ao Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria em favor deles, para ajudá-los na obra da casa do Senhor Deus, o Senhor Deus de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, que contém 20 versículos. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar abaixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, quem rompe um muro será mordido por uma cobra. Quem tirar pedras será maltratado por elas, o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja a cura, a renovação, a purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito. Sendo fiéis ou seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar para vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais
como o Senhor Jesus disse. Confira. Em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 70. Hoje o rebanho que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Vinte e três, 47, 24 e 48. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos. Mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Crônicas, capítulo 22. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Você que escolheu ser parte desses rebanhos, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 22. Que contém 19 versículos, preparativo para a construção do templo. Tens muitos trabalhadores, cortadores de pedras, canteiros, carpinteiros e todo tipo de especialista em toda a obra, de ouro, de prata, de bronze e de ferro, que não se pode contar. Levanta-te, pois, a fazer a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho. Disse-lhe: não está convosco o Senhor, o vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Pois entregou em minhas mãos os moradores da terra, e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 10 versículos. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e na Acaia, de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com o Senhor Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos ao Senhor Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, o Senhor Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. Colossenses, com 4 capítulos.
Glórias ao Senhor Deus. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 contém 29 versículos. O trabalho e os combates de Paulo. Agora me regozijo no que padeço por vós e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra do Senhor Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles o Senhor Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. E o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1, Ruth, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Ruth, capítulo 1, contém 22 versículos. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem até chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai de Mara, porque grande amargura me tem dado a Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar, porque me chamareis Noemi. O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, com ela Ruth, sua nora moabita, chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem também, e também façam a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. Quando você escolhe o seu número de 1 a 70, você recebe todos os dias de segunda a sexta, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, que contém 25 versículos. Louvor ao Senhor Deus por uma viva esperança. Nisso vos exultai, ainda que nos presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde, para louvor, glória e honra, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Embora não tendes visto o amais, e embora não vedes agora, crede neles, exultai com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da nossa fé, da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. Seja você também parte desse rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, que contém 18 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. 2 Pedro, capítulo 3, o dia do Senhor. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia do Senhor Deus, e que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 6. João, capítulo 6, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. João, capítulo 6. João, capítulo 6, que contém 71 versículos. Muitos discípulos abandonam ao Senhor Jesus. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, o Senhor Jesus disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se viesse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada serve. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, que contém 23 versículos. A responsabilidade dos pregadores, segundo a graça do Senhor Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor e fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o Senhor Jesus o Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão.
Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada um município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar início ao sorteio do livro e o capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 4.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O capítulo 4 contém 18 versículos. Vivendo para agradar ao Senhor Deus, a cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado como os gentios que não conhecem ao Senhor Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, pois o Senhor Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim ao Senhor Deus, que vos dá o Espírito Santo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas, vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Gálatas, capítulo 3, que contém 29 versículos. Filhos do Senhor Deus, todos vós sois filhos do Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que foste batizados em Cristo vos revestides de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Miqueias, capítulo 7, que contém 20 versículos, a corrupção de Israel. O dia da reedificação de teus muros virá, naquele dia será dilatado grandemente o teu termo. Naquele dia virão a ti desde a Síria até a cidade do Egito, e do Egito até o rio, e de mar a mar, e de montanha a montanha. A terra, porém, será entregue à desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil, apacente-se em Baçã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos, 1386. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Tito, capítulo 2, que contém 15 versículos. Exortações a diversos grupos. Não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim tornem atraente tudo o ensino do Senhor Deus, nosso Salvador. A graça da salvação se manifestou-se a todos,
Pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo, capítulo 37. Êxodo, capítulo 37. Êxodo, capítulo 37, que contém 29 versículos. A mesa, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Fez a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-se de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também uma borda da largura de 4 dedos e ao redor da borda fez uma moldura de ouro. Fundiu-se 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da borda estavam as argolas para os lugares das palavras para se levar à mesa. Fez as varas de madeira de acácia e as cobriu de ouro para se levar à mesa, e de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros, com que se haviam de oferecer as libações. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 35 e 36. 35 e 36. Glórias ao Senhor Deus. E o livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 16. Atos, capítulo 16. Para o rebanho santo de número 35 e 36. O capítulo 16 contém 40 versículos. A prisão dos apóstolos, a conversão do carcereiro. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo mostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-se para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam ele: crê no Senhor Jesus o Cristo e será salvos tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 33, 34, 37 e 38. 33, 34, 37 e 38. 30... Glórias ao Senhor Deus. Filemão com 1 capítulo. Glórias ao Senhor Deus. O capítulo de Filemão contém 25 versículos. Prefácio e saudação. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que nos há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho, também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Juízes, que contém 21 capítulos.
capítulo 12. Juízes, capítulo 12. Juízes, capítulo 12, que contém 15 versículos. Jefté e Efraim tinha este 30 filhos e 30 filhas, casou fora as suas 30 filhas e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Liderou Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon e Zebulonita liderou Israel 10 anos. Faleceu Elon e Zebulon e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64, Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 7, Deuteronômio capítulo 7. Para o Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 7, que contém 26 versículos. Além disso, o Senhor, o teu Deus, enviará entre eles vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem de ti. Não te espante diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti. O Senhor Deus grande e terrível, o Senhor o teu Deus expulsará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4. Que contém 11 versículos. O trono do céu. Os 4 seres viventes tinham cada um seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça aos que estavam sentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estavam sentados sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus, nosso, de receber a glória e honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Glórias ao Senhor Deus. E a oração é a oração 5, para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, para a meditação de todos vocês. Logo após eu irei fazer um sorteio, no qual vocês mentalizam, escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão maligna, com o poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. E o penúltimo livro é o livro de 1 Samuel. E o último livro de hoje é o livro de Jonas. 1 Samuel. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4.
e contém 22 versículos. Os filisteus capturam a arca. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz do alvoroço é esta? O homem a toda pressa veio a Eli, que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi. Hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus filhos Hofni e Finéias foram mortos e a arca do Senhor Deus foi tomada. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de Jonas com 4 capítulos. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos. Contém 17 versículos. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 14, a mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 6. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 22. O 20, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. O 16, em Colossenses, capítulo 1. O 5, em Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de 1 Pedro, também, capítulo 1. Você que mentalizou o 11, 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou 1, João, capítulo 6. Você que mentalizou o 2, 1 Coríntios, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 3, Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 7. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 37. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 16. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Filemon. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 12. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 4. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 4. E você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 1. E eu vou ler para vocês mais um de nossos avisos. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimo independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus,
para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados. E atenção também para todos que querem o Senhor Deus grandemente falando ao coração de vocês todos os dias. Acompanhe sempre as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 das lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 14, Êxodo capítulo 6, o 8, Eclesiastes 10, o 10, 1 Crônicas 22, o 20, 2 Tessalonicenses 1, o 16, Colossenses 1, 5, Ruth 1, 21, 1 Pedro 1, o 11, 2 Pedro 3, o 1, João 6, o 2, 1 Coríntios 3, o 7, 1 Tessalonicenses 4, 3, Gálatas 3, o 19, Miqueias 7, o 17, Tito 2, o 4, Êxodo 37, o 12, Atos capítulo 16, o 18, Filemão, o 22, Juízes 12, o 9, Deuteronômio capítulo 7, o 15, Apocalipse capítulo 4, o 13, 1 Samuel capítulo 4, o 6, Jonas capítulo 1. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, membro ou escritor ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, seguindo e se inscrevendo. E principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 e 48 minutos, na arroba IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos na madrugada na arroba Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber revelações, orações, ministrações das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra. Para com o Senhor Deus e também receber as recompensas, a mini Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15, e também vai receber mais a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual.
e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. Glórias ao Senhor Deus. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Inglaterra, do Canadá, do Uruguai, da África do Sul, da Dinamarca, do México, da França e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.